professor Fernando Capovilla, que é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia. Por que inserir uma criança surda numa sala de aula regular é ruim para o seu aprendizado, professor? Então, nós fizemos o maior estudo do mundo sobre desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de escolaridade em crianças surdas e deficientes auditivas. Surda é aquela cuja língua materna é a Libras. Deficiente auditiva é aquela cuja língua materna é português. Por quê? Porque no caso da criança surda, tipicamente a perda é profunda e pré-lingual, ou seja, antes dos 2 anos de idade, ou em torno dos 2 anos de idade. E no caso da deficiência auditiva, a perda é posterior ou não tão profunda, mas severa ou moderada. Muito bem. A língua materna, a Libras, deve sempre ser usada para educar, escolarizar a criança surda desde o ensino infantil no nível maternal até o 5º ano do ensino fundamental. É essencial que o ensino-aprendizagem de qualquer criança se dê na sua língua materna. Isso também ocorre no caso do indígena. A Libras é a língua materna e é usada como metalinguagem, como instrumento para a aquisição do português. Muito bem. O português escrito, ou seja, a habilidade da criança surda de ler e escrever o português é o que vai possibilitar a ela aprender a fazer leitura orofacial. Olha que interessante. O Ministério da Educação acredita em 2 falácias. Não é? A primeira falácia é que a criança surda possa aprender português por leitura orofacial na sala de aula comum. Não pode. A criança surda só faz leitura orofacial quando ela adquire leitura e escrita alfabéticas, quando ela é alfabetizada, e ela é alfabetizada mais facilmente na escola bilíngue. Por quê? Porque a escola bilíngue constitui uma comunidade linguística sinalizadora da sua língua materna primária. Muito bem. A segunda falácia em que crê a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação é a de que, colocando intérprete, se resolve o problema na sala de aula comum. Então, a ideia é tomar as crianças das escolas bilíngues, as crianças surdas, onde elas têm uma comunidade linguística finalizadora, onde elas aprendem Libras, porque a maior parte das crianças surdas vem de lares de ouvintes e adquire Libras só no ensino infantil e fundamental. Bom, você pega essas crianças, tira da escola bilíngue e joga no meio de crianças ouvintes que desconhecem a sua língua e que, portanto, não a compreendem e são incapazes de se fazer compreender por ela. E aí você coloca um intérprete que vai interpretar o que o professor diz em português para Libras. Muito bem. Esse intérprete é inútil. Por quê? Porque se essa criança for tirada de uma escola bilíngue onde ela aprende Libras, ela não vai saber Libras. Não adianta colocar um intérprete na escola comum para interpretar para uma língua que ela desconhece. Ou seja, ela não vai ter Libras e nem vai ter português. Ou seja, é a pior coisa que se pode fazer com as crianças surdas do ensino público, infantil e fundamental. Não se pode privar uma criança da sua língua materna. A Libras é a língua mais adequada para a criança surda. Se a criança surda for privada de sua língua materna, da oportunidade de desenvolver a língua materna, ela será confundida com crianças autistas. Essas crianças serão encaminhadas para atendimento. Então, elas desenvolverão problemas de natureza neuropediátrica, neuropsiquiátrica. Não se priva uma criança da sua língua materna, da oportunidade de desenvolver a língua materna. Por isso que, fascinantemente, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, criado originalmente como Instituto Real de Educação de Surdos Mudos, por Dom Pedro II, há mais de 150 anos, essa instituição, renomada internacionalmente, que é responsável pela manutenção viva da língua de sinais brasileira, muito bem, a Secretaria de Educação Fundamental disse que iria fechar. O Ministério da Educação disse que iria fechar tanto o INES quanto o Instituto Benjamin Constant.
Isso é impensável, inadmissível. É uma perda irreparável para a educação brasileira, para a cidadania brasileira, para a cultura brasileira. São patrimônios intocáveis, que devem ser mantidos intocáveis. Bem, então nós fizemos o maior estudo do mundo, inclusive com a prova Brasil e Brasil Brasil. E nós descobrimos o quê? Que a população escolar surda tem desempenho superior na prova Brasil, na provinha Brasil, a quanto mais libras ela sabe. Ou seja, crianças de escola bilíngue, que aprendem, portanto, em libras e português, têm desempenho superior de leitura, de escrita do português, bem como desempenho escolar superior e desempenho superior nas próprias provas do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é a provinha Brasil, que é a prova Brasil, FAEB. Ou seja, não se faz aquilo que eles estão pensando em fazer. O surdo não é deficiente auditivo. Ele tem uma diferença linguística, que é a Libras, sua língua materna. Ô, professor, o que pensam sobre o tema os pais de filhos surdos? Os pais são unânimes. Eles estão apavorados. Eles são extremamente preocupados com a perda da escola dos seus filhos. Eles sabem que os seus filhos não conseguem compreender o que as professoras falam em sala de aula. Por quê? Ou porque não há intérpretes, ou porque eles próprios não têm libras suficientes. Ou porque não há léxico em língua de sinais ainda para contemplar todo o conteúdo escolar. Então não se faz isso. Os pais estão ao lado dos seus filhos, que dizem: mãe, pai, a gente não consegue compreender o que a professora fala. Eu entendo, é confuso, eu acho que eu sou burro. Não é? Então, essas crianças perdem a autoestima, perdem o estímulo para aprender, né? Se embobam e depois vão, no futuro, nós teremos um exército de surdos, distribuindo filipetas com formas de mão no alfabeto de língua de sinais, como havia antigamente. Veja que interessante, só cerca de 20% da população surda está na escola. Por quê? Porque não tem escola suficiente para tanto surdo. E agora, as poucas escolas que existem estão sendo prostituídas, descaracterizadas, transformadas em escolas comuns. E todo esse patrimônio de formação de recursos humanos está sendo perdido por uma política completamente avessa à evidência científica. Antes de jogar, de brincar com a vida de 6 milhões de surdos e deficientes auditivos brasileiros, é importante levar em consideração o que a ciência tem a dizer. E a nossa pesquisa, que é a maior pesquisa do mundo, financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo CNPq, financiada pelo próprio Ministério da Educação, CAPES e INEP, mostra que é necessário ter extremo cuidado com essa população, que eles não são deficientes auditivos. Ou seja, que o surdo tem uma diferença cultural linguística importantíssima e que deve ser preservada, deve ser reconhecida. O ensino-aprendizagem deve ser ministrado em Libras, desde a educação infantil até o 5º ano de ensino fundamental. Libras e português. Isso vai possibilitar a criança aprender melhor português e então fazer todo, processar todo o conteúdo escolar em português. E a partir do ensino médio, já prescindir de qualquer ajuda ulterior em Libras. Ou seja, a sala de recursos para o atendimento educacional especializado que o governo está propondo